Alan Moore é com certeza um dos maiores roteiristas de quadrinhos que já existiu. Mas, infelizmente, para todos nós, fãs do Velho Barbudo, ele acabou se aposentando das histórias em quadrinhos e escreveu seu último trabalho, que foi Liga Extraordinária: A Tempestade. Mas, felizmente, Alan Moore não parou de escrever e agora está dedicando seu tempo à literatura e também ao cinema. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o filme The Show, escrito e estrelado por Alan Moore. He can shine while I can cruel. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E em 2021, foi lançado nos cinemas da Inglaterra o filme The Show. We've saved you. The best seat in the house. I'm not sure I follow you. E essa não é a primeira vez que Alan Moore se arrisca no audiovisual. Ele já escreveu uma coletânea com 5 curtas chamado Showpieces. E desses 5 curtas, 3 desses foram elaborados como se fosse apenas um único filme. Inclusive, esse filme The Show é uma continuação direta desses curtas. Eu já falei desses curtas aqui, vou deixar o card linkado aqui em cima. Infelizmente, esses filmes não foram lançados por aqui oficialmente, mas você consegue encontrar uma cópia por aí. Caíram do caminhão. Os 3 curtas juntos acabam virando um longa-metragem, que conta a história de James Mitchell, que para fugir de uma forte chuva, acaba encontrando um cabaré e entra nele. Porém, as coisas nesse cabaré começam a ficar cada vez mais estranhas. As pessoas ali parecem saber quem ele é, por exemplo, e principalmente o que ele fez. Sem contar que existe um prenúncio de um grande show que vai acontecer, e ele é a estrela principal desse show. Não vou falar muito para não dar spoilers, pois as coisas que acontecem nesse curta são bem interessantes. Então vale a pena você procurar por sua cópia, beleza? O que eu posso dizer é que Vindo de Alan Moore é um filme que trabalha bastante com a ideia da magia, do tarô, surrealismo e discussões religiosas e filosóficas, inclusive sobre a vida e a morte. E o Alan Moore ele acaba fazendo uma participação especial nesse filme também, inclusive com a sua voz super poderosa, é bem interessante ver ele em tela. Mas falando sobre o filme, o longa-metragem The Show, é preciso assistir a esses curtas para poder assistir ao filme? Bom, eu acredito que sim e não ao mesmo tempo. Não porque todos os elementos necessários para você entender o filme como uma história completa de começo, meio e fim estão lá. E sim, no caso de você desejar aumentar a sua experiência e pegar algumas outras referências mais detalhadas. É a mesma coisa de você assistir a série Better Call Saul sem ter assistido Breaking Bad. Dá pra você fazer, mas se você assistiu a primeira obra, você vai ter uma experiência completamente diferente. Eu aconselho você a assistir as duas obras. É interessante notar que tanto no filme como no curta, Alan Moore não perdeu a sua obsessão pela cidade onde nasceu Northampton. Em ambos os filmes a história se passa nesse local. E a cidade com certeza é uma das personagens mais importantes dessa história. Inclusive Alan Moore gosta bastante do espírito místico da cidade de Northampton e por isso que ele utiliza bastante. Ah, só uma coisa, se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também, beleza? Voltando. Bom, mas do que fala o filme The Show? O filme acompanha um homem chamado Flat Dennis que foi contratado para recuperar um importante artefato, uma joia que foi roubada. Então ele chega até Northampton para tentar localizar esse artefato. Obviamente as coisas não serão tão fáceis assim para ele e esse artefato provavelmente promete ser muito mais do que realmente apenas uma única joia. A pessoa que ficou responsável pela direção desse filme se chama Mitch Jenkins. Esse é o primeiro trabalho de longa-metragem que ele produziu. Antes disso, ele tinha trabalhado também com Alan Moore, dirigindo os curtas-metragens Showpieces. Eu gostei bastante da direção dele. Ela é um pouco simples, mas consegue captar toda a mística, todo o mistério, todo o surrealismo do roteiro de Alan Moore. Provavelmente ele deve ter detalhado muita coisa nesse roteiro, assim como ele fazia nos seus roteiros de quadrinhos. Então um quadrinho de 40 páginas, por exemplo, como é o caso da Piada Mortal, tinha mais de 100 páginas de roteiro. E quando eu falo de detalhes, eu não estou brincando, pois aqui no filme existem vários detalhes importantes também. Outdoors, nome de empresas, placas de ruas, os adesivos, os jornais, tudo é muito detalhado. Todas as informações que são ditas nessas mídias, elas são relevantes para a história. Então por isso você tem que prestar bastante atenção em tudo que está acontecendo para pegar o escopo completo. Assim realmente como o Alan Moore faz nos quadrinhos. Não podemos esquecer os grandes detalhes maravilhosos que tem na série Watchmen, por exemplo. Eu tenho certeza que esses detalhes não foram ideias apenas da direção, e sim foram roteirizados pelo Alan Moore. Aparentemente, a premissa do filme é bem simples mesmo. É uma investigação de um detetive procurando um objeto. Só que as coisas começam a ficar mais complicadas quando ele descobre que existe uma espécie de Northampton paralela. Como eu falei, a direção ela é bem competente. A fotografia, a cinematografia, não é uma das mais criativas do mundo. Porém, em vários momentos ela acaba conseguindo trazer, sim, um certo desconforto necessário que o roteiro pede. Todo esse desconforto é muito maior junto com a trilha sonora original. Ela consegue trazer esse ar de estranhamento o tempo todo, você não sabe o que está acontecendo. Inclusive, a atuação ela é um pouco estranha, soa um pouco caricato, principalmente alguns personagens. E o interessante é porque é pra ser assim mesmo, pois é pra gente gerar o tempo todo esse
esse estranhamento do que está acontecendo. E por falar em personagens, alguns deles começam a se tornar bem interessantes, mas não são tão aprofundados como deveriam, obviamente porque não teve tempo suficiente. Se fosse uma série de televisão, provavelmente seriam melhores desenvolvidos, mas como é um filme, faltou espaço e eles mereciam bastante. Como é o caso, por exemplo, da menina dona da pensão. Sua personalidade, o que ela faz, é bem interessante e poderia ser mais aprofundada, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre ela. Outro ponto alto do filme é a iluminação, que traz todo um clima de filmes de detetive no ar. E por falar nisso, Alan Moore é um cara que tem um humor bem peculiar e sutil até, e aqui no filme isso aparece bastante. Então em vários momentos você vai se pegar dando aquele sorriso um pouco torto e se perguntando, mais uma vez, o que está acontecendo? Um ponto alto do roteiro é que o filme tem algumas reviravoltas, jogando algumas pistas falsas e você acredita junto com aquele detetive que está chegando no lugar certo, e a história vira e te surpreende. Bem louco! O legal é que o personagem principal dessa história tem uma falha de caráter da qual não podemos confiar muito nele, não. Ele está sempre mentindo e tentando contar alguma vantagem para conseguir o que deseja. E quem o interpreta é o ator Tom Burke. Esse ator ele é conhecido mais recentemente pelo filme Mank, por ter interpretado Orson Welles. Como eu falei, Alan Moore também é uma das estrelas desse filme, e ele tem muito mais espaço no longa do que nos curtas-metragens. E a aparição dele é bem interessante. O seu personagem é um ex-comediante, que agora de alguma maneira é um senhor completamente místico, e tem lá sua barba e seu cabelo com formato de lua pintados de dourado. E é bem interessante, inclusive a cena que ele aparece é bem poderosa e o diálogo que ele tem com o personagem principal é muito legal também. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas é algo que vale a pena bastante assistir prestando atenção, pois é um diálogo carregado de muita informação. Inclusive o personagem do Alan Moore, como eu falei, é um ex-comediante, e quando ele era comediante nesse universo, existiam algumas pessoas que eram fãs, e uma dessas fãs acabou criando um site para contar a história desses personagens. E isso é mostrado no filme. E o interessante é que esse site ele foi criado na época da pré-produção do filme. Então você consegue encontrar esse site, esse que você está vendo aqui, na internet facilmente. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena dar uma lida. Se você assistir ao filme, você vai se aprofundar bastante no universo, pois é realmente uma expansão dele. Apesar de vários pontos positivos do filme, infelizmente em alguns momentos ele é um pouco arrastado demais. E como eu falei, algumas atuações propositalmente cartunescas ficam um pouco estranhas demais. Parece que o ator ali não conseguiu captar toda a ideia que a direção e o roteiro pediu. Mas claro, obviamente, e ainda bem, são personagens que não aparecem muito. Outro ponto negativo é, acredito que é um filme que você precisa assistir com muita atenção. Se você distrair o olhar, virar um pouco para o lado, você vai perder alguma informação e vai talvez perder o que está acontecendo com todo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, com certeza é um filme que, se fosse uma história em quadrinhos, escrita diretamente, produzida para essa mídia, seria tão interessante quanto esse filme. Provavelmente ainda mais, pois com certeza Alan Moore poderia esconder muito mais detalhes nas páginas das histórias em quadrinhos. Pois aqui, como eu falei, esse estilo do Alan Moore, que muitas vezes acaba sendo bem verborrágico, acaba arrastando um pouco a história por muito tempo. Esse filme tem uma média de quase 2 horas e com certeza, se tirassem um ou outro elemento que é mostrado ali, daria para fazer o filme facilmente com 1h40 e a gente conseguiria compreender todos os elementos. Outro ponto fraco é que provavelmente esse é um filme que vai funcionar muito mais para quem é fã do Alan Moore, já assiste esperando esse tipo de coisa, procurando detalhes, por exemplo. Meu veredito final é o seguinte: é um ótimo filme para se assistir, principalmente se você for fã de Alan Moore. Saiba que alguns personagens não têm tanta profundidade quanto deveriam, e algumas histórias de fundo do personagem principal também poderiam ter sido mais trabalhadas. Então, se você gosta das obras do Alan Moore, tanto dos quadrinhos ou de livros como A Voz do Fogo ou Jerusalém, que em breve vai sair aqui no Brasil, estou torcendo por isso, vale a pena você também se aprofundar nesse universo de The Show e Showpieces. Eu espero que essa não seja a última obra audiovisual de Alan Moore. Eu realmente acho que ele vai evoluir bastante escrevendo para a televisão ou para os cinemas, pois cinema e quadrinhos são mídias completamente diferentes, então eu acredito que ele ainda precisa se adaptar bastante para conseguir chegar à sua genialidade dentro dos cinemas também. Isso é o que eu penso e eu espero realmente que ele continue escrevendo roteiros para filmes. Eu também. E esse foi o vídeo de hoje com a minha opinião, um pouco resenha sobre o filme de Alan Moore chamado The Show. E você assistiu esse filme, está querendo assistir? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você assistiu, vamos debater sobre ele por lá. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante. Se inscreve também, estamos chegando em quase 3 mil inscritos, falta bem pouco. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos bem legais aqui do canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Esse aqui é bem legal, ó, dá uma olhada nesse aqui que eu falei sobre Showpieces. Muito obrigado e até a próxima.